Shalom, queridos. Então tem sido um tempo muito poderoso, muito entendimento a respeito da Torá relacionado com o Novo Testamento, tirando todo aquele estigma romano, né, greco-romano, desse espírito da Grécia sobre nós, para que nós possamos mergulhar na profundidade da Torá. E a carta aos Hebreus tem sido essa conexão, essa junção, né? Onde nós podemos conhecer a palavra como inspirada na sua totalidade. Amém? Então, você que está chegando por aí, já vai compartilhando essa live com mais pessoas e que você possa estar aí sendo um abençoador do seu território, das pessoas que você ama, espalhando essa semente da palavra de Deus. O estudo de Hebreus é um estudo que abre o nosso entendimento para muita coisa. E hoje estamos no capítulo 10 e vamos aprender mais um pouquinho dessa palavra. Vou dar um tempo então para você estar compartilhando aí. E compartilhe pelo menos com 7 pessoas para que você possa estar também sendo um colaborador aqui nesse processo de abençoar não somente quem está por aqui, mas as nações da terra. Hebreus capítulo 10. Vamos então iniciar a nossa leitura. Enquanto isso, as pessoas vão chegando por aqui. Você pode ir compartilhando também. E vai ser um tempo poderoso aqui. O estudo da palavra nos ajuda a construir os altares necessários para Deus, para ocupar o espaço daquele que foi quebrado, né? Eu falo isso no momento da oração. Você que sai da oração de quebra de altares, é bom colocar alguma coisa no lugar daquilo que você quebrou, né? Então, nada melhor e mais indicado e mais correto do que sermos edificados pela palavra do Senhor. É isso que o Senhor tem reservado nessa manhã para você. Em nome de Jesus. Hebreus 10, a partir do verso 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Aqui começa algo muito interessante. O primeiro versículo já fala, tendo a lei a sombra dos bens futuros. Sombra. Então, o que você está entendendo é que a sombra, grava isso, a sombra chega primeiro no lugar onde você está indo. Se eu projetar, essa luz vai clarear muito, mas você está vendo, né? Que a sombra, ó, eu faço a sombra aqui, ó, tá vendo a sombra da minha mão? A minha mão vai chegar, aqui é o local, o papel. Eu quero chegar com a minha mão. A sombra chega primeiro. Tá? Eu queria que fosse uma luz melhor. Tá muito claro aqui. Você está conseguindo ver a sombra, certo? Ó. A sombra está chegando. Na minha mão, você vai perceber. Você tem essas ruguinhas aqui, essas curvinhas, você consegue ver bem detalhado. Ó. Se você tivesse uma lente boa, você conseguiria ver, ó, todos os detalhes da mão. Olha aqui. Certo? Agora, numa sombra você não consegue ver detalhes. Mas você sabe, apesar de que minha projeção aqui não está exata, mas você consegue ver que a sombra, ela é uma mão. Apesar de não ter definição. Você não vai conseguir ver as rugas, você não vai conseguir ver os detalhes de cada mão, o desenho que tem na palma, mas você vai conseguir saber que é uma mão que está chegando. Então, olha só, a palavra de Deus fala em Romanos 10:4, que a finalidade da lei era apresentar Cristo. Olha só, se a lei é a sombra dos bens futuros, ele não está dizendo que ela é algo ultrapassado ou errado. Ela só está falando que ela veio primeiro.
para mostrar o que está chegando. Vamos dizer que aqui, né, não dá porque as duas mãos são iguais, mas a mão ela tá chegando, a sombra chega primeiro. Você não consegue ver os detalhes, mas você consegue enxergar que uma mão está chegando. Então aqui o que está acontecendo nessa explicação é que a lei ela não detalhou exatamente o que a realidade do que ia vir. Saberia-se, né? Sabia-se que algo ia mudar e algo ia vir, mas não sabia-se exatamente os detalhes do que estava para acontecer. Então é muito importante você saber. A lei então ela não ultrapassou, ela não foi estabelecida, ela não acabou. Ela simplesmente foi o meio. O apóstolo Paulo disse também que a lei é o aio. Para que você não sabe, para você que não sabe o que é o aio, é aquelas crianças que entram na frente de um casamento anunciando que a noiva está vindo. No caso do entendimento judaico, a noiva não entra na igreja, até porque não é uma igreja, é uma roupa. Eles entram debaixo de uma tenda para fazer o casamento. E quem vem é o noivo. Quem aguarda é a noiva. Então, a sombra, ou seja, o aio, aquele que está indo à frente, a sombra de uma realidade que está por vir. Amém? Conseguiram entender? Eu acho que isso aqui é importantíssimo. Eu estou me prendendo esse tempo aqui nesse versículo para que você tenha esse entendimento poderoso da palavra de Deus. Então, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos meros sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Não é exatamente aquilo, era uma sombra do que haveria de vir. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados, uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Então, estava mostrando, ele não era algo suficiente, porque os sacrifícios eram de sangue de animais. A nova aliança que o Senhor promete que iria fazer com a casa de Israel em Jeremias 31 era uma aliança com outro sangue, que mais tarde nós vamos descobrir que é o sangue de Yeshua, o Mashiach esperado. Continuamos no verso 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Olha que claro o texto aqui. Por isso, entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Porque aquele que pecou no princípio era um corpo. O sacrifício que Deus teve que fazer para vestir Adão e Eva, matando o cordeiro lá no Éden, era um paliativo, uma sombra para mostrar o substituto que haveria de vir. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os animais foram um substituto, por causa que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, alguém tinha que morrer no lugar do homem. Mas não era homem. Era um animal. Por isso que não tinha suficiência e tinha que se repetir esse processo. Daí aqui está dizendo, sacrifícios, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui vem, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer a Deus a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer a Deus a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Aqui as pessoas leem esse versículo, verso 9, e pensam que está falando da lei. Não está falando da lei. Está falando da forma sacrificial. Tira o primeiro. Bois, está bem claro aqui. Bois, sangue de bodes, bois, ovelhas.
Tira o sangue do animal e estabelece o segundo, a nova aliança com o sangue de Yeshua. Você está comigo aqui? Está conseguindo entender? Verso 10. Hebreus 10, 10. No qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo. Olha que poderoso isso, meus irmãos. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Olha o 10, vamos para o 10 então. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Olha o que era a lei, né? Não que ela era uma sombra, não era uma realidade. Ela era santa, justa e boa. Porque se a lei não fosse santa, justa e boa, ela não teria o poder de aplacar os pecados. Aplacar a ira de Deus sobre as pessoas através do derramamento de sangue. Porque a ira de Deus se manifesta dos céus, a Bíblia fala, sobre os filhos da desobediência. Então, João 3,36, se você não sabe, diz que quem não tem o Filho de Deus já está condenado. Então, há uma condenação já. Então, o sangue ele servia para aplacar, para que a ira de Deus sobre a desobediência, sobre o pecado, não viesse destruir o ser humano, tinha que ter um sangue para isso. Certo? Então, porque o salário do pecado é a morte. E como Adão não morreu, lá no início, foi necessário que um cordeiro morresse. E Adão não morreu, não porque Deus se arrependeu e disse, vou dar um jeito agora. Eu falei que o salário é que no dia que começa da árvore eles iam morrer, e daí eu vou, me arrependi, vou dar um jeito agora aqui. Um jeitinho brasileiro de tirar essa consequência do pecado. Não, Deus não fez isso. Deus amou. Deus amou. E porque amou, providenciou um substituto. Mas ele não pôde tirar toda a consequência. Porque a morte ficou na vida humana. Não a morte imediata. Porque quando você pensa que a nudez que foi coberta por Deus foi só para cobrir as vergonhas, na verdade foi um sangue derramado para que o Adão e Eva não precisassem morrer naquele momento. Entendeu isso? Olha que forte isso, né? Aí você começa a entender o que está acontecendo aqui. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados, podem aplacar. 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Yeshua. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por estrado ou escabelo de seus pés. Você entendeu que Jesus fez sacrifício uma única vez para remover pecados. Aqui está a prova para que você, que veio de uma igreja evangélica, assim como eu, que nos ensinaram errado. Jesus ele veio nesse mundo, sabe, para fazer uma coisa só: remover pecados. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Jesus é a propiciação, ele é o substituto, ele é a remoção do pecado pelo sangue do Cordeiro. Está escrito aqui um corpo. O sacerdote tinha que fazer várias vezes, mas este havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Olha o 13.
Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabeiro aos seus pés. E olha só como que ele está esperando? Ele está no terceiro céu, junto com Deus, assentado no trono, no lado, aguardando até que os seus inimigos sejam colocados por escabeiro dos seus pés. Como que ele vai fazer isso? Se ele está aguardando, quem vai fazer isso? É claro que você vai dizer, Deus vai fazer, vai ter lá o dia em que brevemente o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Romanos 16, 19. Vai acontecer. Mas agora tem algo aqui. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabeiro aos seus pés. Aqui é uma participação da igreja. Eu e você somos chamados para colocar os inimigos pelo poder que Yeshua nos deu, que venceu, e ele já subjugou todos. Porque se tu olhar esse texto e não entender o que Jesus já fez, parece que Jesus não venceu. Mas ele desprezou os principados, envergonhou-os, deles triunfou. Principados, potestades, despojando-os. Então ele já venceu tudo. E por que ele está sentado esperando que os inimigos sejam colocados debaixo de seus pés? Porque há uma parte que você precisa fazer. Há uma parte que eu preciso fazer. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Mas a hipergraça acha que tudo está feito. Você não precisa fazer mais nada. Só esperar o céu. Mas quem que vai colocar os inimigos aqui? Porque uma só oblação aperfeiçoa para sempre os que são santificados. Aleluia, você e eu. Também o Espírito Santo nos testifica. Porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, escreverei em seus entendimentos, e acrescenta, jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Olha só. Ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. Aqui você não pode interpretar errado. Colocarei a minha lei em seus corações e escreverei em seus entendimentos. Então, não é porque Jesus fez o sacrifício total na cruz e verteu seu sangue que Deus passou a ter amnésia. Disse, jamais me lembrarei de seus pecados. Aí cada vez que você peca, você diz, Jesus já pagou o preço, estou na graça. Não, queridos. Está tudo errado esse pensamento. O que está acontecendo? Jesus não pagou o preço? Pagou. Não foi suficiente o sacrifício? Foi, está escrito aqui. Ele não é o corpo que nos substituiu, sim. Um Adão pelo último Adão, né? O primeiro Adão pelo último Adão. Nós somos todos herança de Adão, mas revividos, né? Ressurgidos pelo último Adão. Mas olha isso. Então, ele não simplesmente disse que por causa que Jesus morreu, ele vai esquecer o teu pecado. Por causa do sangue de Jesus, o alto preço que ele pagou. Ele disse assim, agora eu vou escrever a minha lei no seu coração e no seu entendimento. O preço pago é para que a Torá viesse para o seu coração. E para que a Torá vai no coração se Jesus já fez todas as coisas? Me explica aí. Se Jesus já fez todas as coisas, por que está escrito no coração a lei? E aí alguém subjetiva dizendo, não, é que isso aqui é um simbolismo de dizer que agora a lei está em nós porque Jesus morreu. Não tem simbolismo nenhum. O que era escrito numa pedra e tinha que ser cumprido,
Avisava externamente, agora está internamente dentro de você. O que antes era na pedra e acusava, e você podia burlar, por isso que a lei era enferma, como uma placa que se apresentava, eu sempre falo desse exemplo e não vou me cansar de dizer, como uma placa de trânsito que diz assim, 80 km por hora. E você, se não for pego por um radar, o manual, aqueles que é colocado pardal, que chama, se não pegar você acima da velocidade, você não tem culpa. Você pode andar a 120 por hora e a placa ser de 80. E aí o teu amigo que estava viajando contigo é pego num radar a 120 por hora e você andou 120, só que não foi pego. Daí você olha para ele e diz, tava com pressinha, né? Hipócrita. Você também correu da mesma forma, só que não foi pego. Isso era o que Jesus chamava os fariseus de hipócritas, porque eles burlavam a lei e acusavam os outros pelas mesmas coisas que eles faziam. Você está entendendo isso? Olha que poderoso isso, meus irmãos. Então ele está dizendo agora eu vou escrever, promessa lá em Jeremias 31. Eu vou escrever a lei no coração, lá na tábua do coração deles. E aí, por causa que a lei vai estar dentro deles, pelo sangue de Yeshua, pelo sangue do meu filho, que morreu por eles, eu não vou mais lembrar do pecado deles. Por quê? Porque agora... Ai, meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Meu Deus, ferveu aqui, está queimando. Meu... Eita, glória. Sabe por quê? Porque a lei dizia como que tu tinha que sacrificar. Se tu não seguisse a lei, tu não sabia como fazer a oblação e holocaustos pelos pecados. Por que que a lei vai estar no teu coração? Porque agora a lei no coração vai dizer exatamente como você precisa fazer para ser perdoado, sem precisar derramar sangue de animais, porque o sangue de Yeshua já foi vertido. Esse é o poder do sangue. Então, você sabendo a lei, você sabe exatamente o que fazer e você vence Satanás. Meu Deus. Por isso que a lei está em você. Para que você não erre mais. E só que agora você não vai precisar buscar um boi. Você não vai precisar pegar uma ovelha. Não vai precisar de um bode. Você simplesmente vai dizer, eu aplico o sangue de Jesus. Ah, por isso que a Bíblia fala que é sacrifício de louvor. A oferta é sacrifício. Você não precisa mais de sangue, mas você precisa da mesma lei. Meu Deus do céu. E aí, a lei já passou, pastor. Para de falar bobagem. Passou para o desviado. Passou para o endemoniado. Passou para aquele que não tem comunhão com Deus. Porque aqui está dizendo, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e escreverei em seus entendimentos. Mente de Cristo. É a mente de Cristo, é a Torá no coração, trazendo para o teu cérebro o entendimento. Meu Deus, a mentalidade de Sião, aquilo que você está recebendo. E escreverei em seu... Não, mas isso é Antigo Testamento, não, querido, só para te lembrar, a gente está lendo Hebreus. Ai, meu Deus, que palavra poderosa. Jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Por que que você não vai lembrar? Por que que Deus não vai lembrar dos seus pecados? Por causa que quando você souber o princípio da lei que faz com que o pecado seja perdoado, você aplicará não mais o sangue de animais, mas o sangue de Yeshua. E aí ele não vai lembrar dos seus pecados e das suas iniquidades. E para sempre será esquecido. Então quer dizer que os meus pecados, só que eu vou lembrar uma coisa para você. Você continua pecando. E todo pecado que você cometer, você vai ter que fazer o mesmo processo.
confessar e aplicar o sangue de Jesus. É o que nós fazemos toda manhã aqui, quebrando altares, queridos. Ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha aqui, eu não estou inventando nada, querido. Isso aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo falando comigo e contigo nessa manhã. E clarificando a tua mente e o teu entendimento. Tirando todo o espírito da Grécia e todo o espírito de Roma. Para te tornar assim como Cristo é. Na medida e na estatura de Cristo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu era a sua própria carne que se rasgou, queridos. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. O corpo lavado com água limpa é a palavra que você recebeu, que está implantado no teu coração aqui. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração, estou repetindo o 22, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Que tenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O amor e as boas obras. As boas obras, aquelas que falam em Efésios que você foi preparado para que andássemos nela. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem pelas obras. Pois somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, a qual de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2, 8, 9. Aqui está ela aparecendo de novo. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Congregue, queridos. Mas eu estou só na igreja online. Ai, meu Deus, eu não estou. Querido, fica na igreja online. E não volta para uma igreja onde o pessoal não entende a Torá. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Opa, essa parte ninguém te contou. Se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Tá, mas e a graça? Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Escuta isso. Você já tinha lido? Marca o 20, vou até marcar. 26 e 27. Isso não fala no púlpito da igreja da Hipergraça, né? Só confessa aí, meu irmão. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue da aliança com o qual foi santificado e fazer agravo ao Espírito da graça. Eu estou muito empolgado com esse devocional dessa manhã. A gente já leu isso aqui, mas é muito entendimento vindo para a nossa mente.
Vamos circular aqui com uma caneta diferente. O 28 e o 29. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue da aliança com o qual foi santificado e fazer agravo ao Espírito da graça? Olha o 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Meu Deus. Horrenda coisa é cair na mão dos Deus vivo. Ai, meu Deus. Horrenda coisa. Sabe quem cai na mão do Deus vivo? Não é ímpio, é filho. Essa palavra é para você, meu irmão. Não é para o ímpio. Deus não escreveu nenhuma palavra para ímpio. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportaste grande combate e aflições. Em partes fossem feitos espetáculo, como vitupérios e tribulações. E em parte fossem participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões. E com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Meu Deus, que texto, que poderoso. Amém, queridos? Encerramos aqui hoje o nosso devocional. Amanhã, capítulo 11, Galeria da Fé, conhecido. Muito poderoso o capítulo de amanhã também. Que o Senhor abençoe sua vida. E que você possa receber essa palavra no seu coração e colocá-la em prática. Pai, abençoe o teu povo, que seja um dia produtivo e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém, queridos. Obrigado por estar junto aqui. Tenham um excelente dia. Um beijo no coração. Shalom, shalom.